Livro do Gênesis, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 em diante. Capítulo 19 nos diz a palavra de Deus: e vieram, eu vou ler com a participação da igreja, vamos ler de forma intercalada, eu leio um versículo e os irmãos leem o que segue. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para nós, fora a nós, para que os conheçamos. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando se lê um texto como este do livro de Jó, da vida de Ló, muitos ou alguns temas vêm à nossa mente, ao nosso coração, e de falar da cidade ou do mundo que vivemos, como um reflexo da vida que a cidade de Sodoma e Gomorra vivia. Mas nesta noite gostaria de refletir sobre um tema um pouco diferente, que trata, nós estivemos falando sobre a família, a igreja que está em minha casa, e falamos da nossa casa como templo, como santuário, onde a presença de Deus deve ser uma constante. E hoje gostaríamos de falar um pouco sobre a responsabilidade que cada um de nós temos com a nossa casa, com o nosso lar. Nós lemos aqui a passagem das Escrituras, onde fala deste sobrinho de Abraão, que era Ló, e que vivia em uma cidade que ele mesmo escolhera. Quando ele chega na companhia do seu tio, procedente
do Egito, depois que viajara até o Egito, e o seu rebanho cresceu como o do seu tio também. E nos diz a palavra de Deus que o espaço onde eles estavam reunidos não dava para acolher os dois rebanhos, eles eram muito ricos. E nos diz a palavra de Deus que Abraão mandou que Ló escolhesse a região de terra onde ele poderia criar, cuidar do seu rebanho e da sua família. E nos diz a Bíblia que Ló, levantando os olhos, viu uma campina verde parecida com o jardim do Éden. E ele tomou a decisão de seguir para aquela região. Abraão parece ter ficado com a região mais seca. E nos diz a palavra de Deus que o Senhor mandou ele subir em um outeiro, um monte pequeno, e olhar para o norte, para o sul, leste, oeste, e disse: toda essa região te darei a ti e a tua descendência. Na verdade, era uma terra de um solo mais seco, mas o seco com Deus se torna verde. Amém, irmãos? A direção de Deus, ela é o melhor caminho que devemos tomar. E foi esse o caminho que Abraão tomou. Mas nós vemos de que aquela cidade logo mostrou o seu caráter, os habitantes daquela cidade, e viviam uma vida de profunda depravação. E nos diz a palavra de Deus que ali Deus decidiu destruir aquelas duas cidades gêmeas, que eram Sodoma e Gomorra, mas Deus se agradou de Ló e preservou a sua vida, e pretendia preservar a vida de sua família como havia preservado a vida de Noé e a sua família. É interessante que quando os anjos ali chegam, encontram a dois homens que me chamam a atenção quando leio sobre a sua biografia, sobre a sua vida, e que há duas frases que nos chamam a atenção. Quando Deus chega à casa de Ló, ele está sentado à porta da cidade. Parecia ser a posição de um homem público, de um homem que vivia relacionado com a vida da sociedade ali onde ele habitava. Mas quando os anjos chegam na casa de Abraão, Abraão não está sentado à porta da cidade, senão à porta da sua tenda, à porta da sua casa. E nós vemos nisso uma lição que deve refletir na nossa vida como pais, como líder da nossa família. A posição de Ló e a posição de Abraão. Qual a posição que nós preferimos? É claro que preferimos como Abraão está à porta da nossa casa. Amém, irmãos? Está à porta da nossa casa, velando, cuidando. Porque todos sabemos de que a família é uma instituição de origem divina. Ela foi desenhada no eterno conselho de Deus. E por ele foi criada, foi instituída. Mas a responsabilidade e o cuidado ele entregou a nós, os pais. Quem diz amém, irmãos? Entregou a nós. O salmista diz que os nossos filhos, os filhos são herança do Senhor, amém? São herança do Senhor. E quando nós cuidamos da nossa casa, quando nós cuidamos dos nossos filhos, estamos cuidando da herança que Deus nos entregou, amém, meus irmãos? Não interessa
o que o mundo corrompido, o mundo incrédulo, o mundo ateu, materialista, humanista, diga que o cuidado dos filhos é uma função que deve ser exercida pelo Estado. Deus não entregou a nossa família ao Estado, não entregou os nossos filhos à diretora da escola, à diretora do orfanato. Deus entregou os nossos filhos a nós, como pais, e nós devemos cuidar deles como herança de Deus, sabendo de que um dia nós vamos prestar contas diante do Senhor. Quem diz amém, irmãos? O Senhor pagará, como fez, não é isso, a mãe de Moisés, disse, ou seja, a rainha do Egito, não é, disse a mãe de Moisés, cuidai-me desse menino e eu te pagarei. O Rei dos Céus pagará se nós cuidarmos dos nossos filhos, da nossa casa. E devemos ser vigilantes nesse tempo difícil que estamos vivendo. A nossa postura deve ser a postura de atalaias, de vigilantes, velar pela nossa casa. Nós não temos somente, Deus não nos colocou neste mundo só para gerar filhos, só para gerar uma família, mas para cuidar dela com responsabilidade. Essa obrigação, esse dever, essa responsabilidade deve ser exercida por nós como pais. Leamos Lucas, capítulo 12, versículo 39, onde Jesus expressa ou dá uma palavra que serve de exortação para todos nós. Capítulo 12, versículo 39 do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 39, diz assim: sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, o que faria? Vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Quem diz amém, irmãos? Nós não sabemos a que hora o ladrão vem roubar a nossa casa. Eu não estou falando de um ladrão qualquer, eu estou falando de Satanás, o diabo. Estou falando das coisas que ele usa tentando assaltar a vida espiritual da nossa casa. Amém, meus irmãos? E nós devemos, como esse pai que Jesus faz menção aqui, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Mateus repete essa advertência, esse ensino de Jesus, no capítulo 24, versículo 43. Capítulo 24 e versículo 43. Abra sua Bíblia e juntos vamos ver o que Jesus diz aí. Capítulo 24, versículo 43. Versículo 43. Nos diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse o quê? Arrombada a sua casa. Não é? Não deixaria que ela fosse arrombada. A primeira parte do versículo 44 diz: por isso estáis vós apercebidos também. Amém, irmãos? Estais vós também atentos, cuidadosos, alertas. Amém, irmãos? Deus não nos constituiu somente como provedores da nossa casa, não é isso? Mas
ele nos constituiu também como sentinelas. Amém, meus irmãos? Como atalaias do nosso lar. Devemos ser atalaias, porque o mundo, o pecado, o mundo espiritual, influenciado por Satanás, quer invadir. Como diz aqui em Mateus, com muita veemência, o evangelista traduz as palavras de Jesus e a versão portuguesa diz arrombar a porta. Não é isso? Com violência, com veemência, quer arrombar, como quiseram fazer na casa de Ló. Não é isso? Os habitantes da cidade tentaram arrombar a porta. Amém, meus irmãos? Tentaram arrombar a porta, mas nos diz a Bíblia que os anjos estenderam as mãos e eles ficaram totalmente cegos e não encontraram a porta. E Deus pode fazer isso, mas Ló teve que fechar a porta. E nós temos que fechar. Então, a posição que Deus espera que tenhamos é aquela posição de Abraão na porta da casa, velando, vigiando, como verdadeiros atalaias. O atalaia é aquele que observa, é o sentinela, é o guardião. Aurélio define como um guarda, como vigia, como sentinela. A posição do atalaia era sempre uma posição de proeminência. Nós vemos que ele ficava sempre em uma torre. Amém, meus irmãos? As cidades naquele tempo dispunham de muralhas como proteção contra os inimigos que tentavam, contra os ladrões que tentavam também, não só os inimigos da cidade, politicamente falando, pessoas que, nações e povos que geograficamente disputavam o território e as cidades, mas os ladrões que vinham de noite para trazer o mal à cidade. Ele ficava em cada muralha, construíam torres aonde ficava o atalaia. Ficava sempre em sua torre, por ser um lugar mais alto, de onde ele vislumbrava, de onde ele via os perigos, a proximidade de inimigos que se acercavam à cidade. Dava maior visibilidade para ver o perigo quando se aproximava. Ele tinha o dever de identificar a proximidade do inimigo à porta da cidade, porque ele era sentinela e foi constituído para isto. Amém, irmãos? Meu irmão, minha irmã, nós fomos também constituídos com essa responsabilidade de estar atentos aos perigos que se avizinham, que se acercam à porta da nossa casa. Eu estou falando isso mais no sentido espiritual. Amém, meus irmãos? Os inimigos que tentam invadir, destruir a vida espiritual, destruir a santidade, não é isso, da nossa família. Nós devemos velar. A atalaia tinha a responsabilidade de manter-se sempre de pé, como diz Isaías 21:8. A posição de proeminência, os pais devem estar em uma posição proeminente em relação aos seus filhos, à sua casa, em uma posição espiritual superior à sua família. De forma, meus irmãos, que ele tinha que ver o perigo e gritar. Eles tinham a responsabilidade de velar pela segurança do gado também, dos seus senhores. Então, o sangue dos protegidos pela vigilância do atalaia era requerido deles. Eles tinham responsabilidade. E se o inimigo destruísse, cercasse a cidade, destruísse o povo, ele tinha a responsabilidade e pagava pelo descuido, pela sonolência que ele havia tido. Veja Ezequiel capítulo 33 e o versículo 2. Livro do profeta Ezequiel,
capítulo 33 e o versículo 2. Deus diz a Ezequiel que o havia constituído como atalaia de Israel. E nós também devemos tomar essa mesma responsabilidade que Deus fala aqui ao profeta. Ele diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei de quem? Da mão do atalaia. Amém, meus irmãos? Nós temos um inimigo que quer atacar o nosso lar, a nossa família. E nós não devemos esquecer de que nós fomos constituídos para velar. Amém? Para ser um sentinela. Principalmente nós, pais, não é? Para velar, ter o cuidado, a preocupação com a vida espiritual. Não adianta eu promover, eu prosperar, a pessoa prosperar e trazer todo o conforto para a sua família, se ele não cuida da vida espiritual da sua casa, da sua família. A responsabilidade é sua, você não pode fugir dessa responsabilidade. Você não colocou filhos no mundo para largá-los como quem cria animais, não, Senhor. E assim mesmo os animais dependem do cuidado do seu dono. Mas você gerou, você tem a responsabilidade de cuidar da sua família, porque é herança do Senhor e o Senhor colocou em suas mãos. Amém? Não estou aqui culpando os pais por alguns problemas que os filhos às vezes geram, não. Mas pelo menos se nós cumprimos o nosso papel e eles se encaminharem por caminhos tortuosos, a nossa consciência nos tranquilizará. Nós poderemos dizer a nós mesmos e a Deus: eu ensinei o caminho, eu ensinei o menino pelo caminho que devia andar, eu ensinei a verdade, eu exigi, eu os disciplinei. Não tenho a culpa se eles tomaram o caminho errado. Amém, meus irmãos? Mas triste é quando essa responsabilidade não é assumida e termina trazendo o desastre, e a consciência não deixa impune aquele que descuidou. Os pais devem tomar o exemplo do Pai Celestial, não é? Deixando de fora tudo que está comprometido com a iniquidade. Poderíamos tomar como o cuidado que o Pai tem pela pátria celestial, pela glória celestial. Lucas capítulo 13, versículo 25. 13 e 25. Lucas 13 e 25, o exemplo. Lucas capítulo 13, versículo 25, nos diz assim, o 24 diz: porfiai por entrar pela porta
estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. O versículo 27. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Esse mesmo cuidado nós devemos ter, não é? Porta estreita para o mal, amém, irmãos? Que a nossa casa tenha porta estreita. Tudo que pudermos fazer para dificultar a entrada do pecado, do mal, da corrupção, da imundícia no nosso lar, vamos criar dificuldade, não é isso? Estabelecer a autoridade da palavra de Deus, o poder do sangue de Jesus Cristo, como os egípcios fizeram lá, que colocaram o sangue na porta para que o anjo da morte não entrasse. O pai de família é responsável pela segurança da sua casa. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 24 e o versículo 43. Deus exige, meus irmãos, Deus exige a Israel que escrevesse a lei nas portas, os mandamentos na porta dos hebreus. Significa estabelecer limite pela palavra, amém, irmãos? Não é tudo que pode entrar na casa do crente, não é tudo que, mas o vizinho faz, mas o vizinho não serve a Deus, o vizinho não é redimido pelo sangue de Jesus Cristo. A salvação falta entrar lá, mas a sua casa é a casa onde Deus habita. Em Deuteronômio 6 e 9 está essa passagem que nós citamos aqui. Meus amados irmãos, no mundo existem leis, no nosso país existe a lei dos homens que estabelece responsabilidade aos pais, aos tutores dos filhos, não é? Eles têm a responsabilidade de manter a segurança, não é isso? A proteção dos seus filhos. E se os homens estabelecem leis assim, imagine o Senhor nosso Deus exige de nós que tenhamos o devido cuidado com a nossa família, não é isso? Para que o mal não se aproxime e não venha trazer prejuízo. Deus responsabiliza. Como eu disse, a família é uma instituição de origem divina, foi Deus quem criou. O Antigo Testamento, no começo do livro do Gênesis, e os ensinos da Torá falam da família como uma instituição divina para o desenvolvimento físico e espiritual da raça humana. O Antigo Testamento não tem uma palavra específica para indicar a ideia de família, mas usualmente emprega a palavra casa quando alude à família. Em toda a Bíblia, Deus encarrega aos pais a responsabilidade de cuidar, de prevenir, de disciplinar, de orientar, de manter a família. A violação a estes preceitos trouxe grandes prejuízos e dor aos responsáveis que de maneira leviana descuidaram a sua família. Deus responsabiliza a nós o cuidado com a nossa família. Quem concorda, diga amém. Amém. Este é o princípio estabelecido pela palavra. Como eu disse, os filhos são herança do Senhor. Os pais devem ter um papel semelhante àquela mulher de Israel, Rispa, não é? Que teve o cuidado dos filhos até mesmo depois da morte, irmãos. Diz a Bíblia que ela forrou uma rocha com um pano de saco e sentou-se para velar o corpo dos seus filhos já mortos, evitando que as aves de rapina
os devorasse durante o dia e os animais selvagens devorassem o corpo dos seus filhos durante a noite. Que dedicação, não é isso? Que amor, que devoção aos filhos. Este cuidado deve ser despertado dentro de cada um de nós, amém? Leia, você gosta de ler a Bíblia segundo Samuel, ou se não, anotei aqui equivocadamente, segundo livro de Samuel, capítulo 21, segundo livro de Samuel, capítulo 21, abra a sua Bíblia, marque, anote, depois em casa medite mais lentamente, com reflexão. Diz assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. O versículo 11 diz: e foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. E diz aqui: então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Betseã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. E diz o versículo 14: e encerraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou para com a terra. Mas apenas o versículo que eu queria ler, o versículo 10, não é isso? Onde diz que Rispa pôs um saco, um pano de cilício, e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu, as aves de rapina, não é? Se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Não permitiu, não, Senhor, que cuidemos dos nossos filhos para que as aves, não é isso? E os animais, as feras, não os destrua, amém, meus irmãos? Mas cuidemos deles. Deus cuida dos nossos filhos desde o ventre, já percebeu na Bíblia? Desde o ventre da mãe, Deus tem a preocupação de cuidar dos filhos, desde o ventre. Se você observa, a Bíblia está cheia de exemplos, o Deus cuidando como pai, como criador dos filhos desde o ventre. Foi assim com Sansão, não é verdade? Desde o ventre, não permitiu que a mãe bebesse vinho, não fizesse coisas que feria o chamado dele, que ele seria um nazireu da parte de Deus. Foi assim com Maria, a mãe de Jesus, o cuidado. Deus observa os nossos filhos desde o ventre da mãe, com cuidado, com carinho, com amor. Imagine que cuidado, irmãos. E nós devemos também ter este cuidado, amém, meus irmãos? Ter este cuidado. Ter este cuidado desde a tenra idade, não é? Quando nós lemos no livro de Êxodo, o capítulo 2 do livro de Êxodo, nós vemos ali uma história que deveria ser tomada como lição por todas as mães. No capítulo 2 do livro de Êxodo, a história é bem conhecida, é a história da preservação da vida de Moisés pela sua mãe. Amém, meus irmãos? A preservação,
como foi a preservação de Deus pela vida do menino Jesus, quando o rei havia decidido matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E nos mostra a palavra de Deus que o Senhor orientou a José escapar para o Egito com o seu filho para preservá-lo. E aqui nós vemos uma mãe preocupada em preservar, irmãos, preservar o seu filho da espada, do sistema que dominava o país onde ela estava e vivia ali como imigrante, como escravo, não é verdade? Vivia ali como escravo, mas ela teve a coragem de preservar a vida do seu filho, porque com certeza ela sabia que Deus tinha um propósito, amém, meus irmãos? Um propósito. Deus tem um propósito com cada filho nosso, que nasce do seu ventre, que nasce no nosso lar, irmãos. Deus tem um propósito, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, amém? Para os nossos filhos, e por isso nós temos a responsabilidade de preservá-lo, orientá-lo no caminho do Senhor, não é? Alguém já disse assim: eu estou criando filhos para o mundo, eu estou botando na faculdade, na escola, na faculdade, criando-os para o mundo. Não, Senhor, crente não cria filho para o mundo, crente cria filhos para Deus, para servir a Deus, para serem crentes, para serem servos de Deus, amém? Não só para ser médicos, engenheiros, não é isso? Pintores. Não, Senhor, cria-os para ser do Senhor, para ser servo do Senhor. E essa responsabilidade aquela serva de Deus possuía. E diz que o rei Faraó, não é o rei do Egito, Faraó não era o nome do rei, senão era o título dado ao monarca do Egito, não é isso? Os faraós do Egito. E ele determinou, quando ele viu crescendo a população hebreia, ele temeu, não é? Ele temeu. No tempo de José, o Egito era governado por uma dinastia que não era a mesma daqueles dias de Moisés. Eram os Ixos que dominavam o Egito, o povo que havia submetido o Egito. E eles, temendo que os hebreus não fossem semelhantes aos Ixos e que se tornassem uma nação hostil dentro do seu próprio império e voltasse a submeter os egípcios à escravidão, então ele mandou matar os filhos do sexo masculino. Mandou matá-los. Mas nos diz a palavra de Deus que naqueles dias uma mulher teve a coragem de preservar a vida dos seus filhos, do seu filho. Diz: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés, ou do versículo 1, e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, o que foi que ela fez? Escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca do meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino.
Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Cria teu menino, minha irmã. Eu falei aqui em um dos cultos de doutrina que, se for possível viver só com o salário do seu marido, viva, mas cria teu menino. Cria teu menino, Deus dará a recompensa. Deus te recompensará pela tua dedicação. Não entrega o teu filho a professores ímpios. Não entrega, conversa, ensina a palavra a ele, lê a Bíblia com ele, ora com ele, amém, meus irmãos? Dobra o teu joelho com ele, glória a Deus, gasta tempo, não deixa que Faraó o destrua, amém? Faraó quer destruí-lo, quer lançá-lo, não é isso, no rio Nilo, para os crocodilos comerem. Vocês sabem que o rio Nilo era uma divindade do Egito. Os crocodilos eram adorados também, era outra divindade no Egito. Não deixa entregar os teus filhos às divindades deste mundo. A divindade, não é isso, o objeto de culto deste mundo, que às vezes a sexualidade, o sexo se tornou um Deus, a questão do gênero se tornou um Deus. Tem gente lutando com quem esteja defendendo uma religião, mas vamos segurar os nossos filhos, vamos criá-los no temor do Senhor. A palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. Glorificado seja o nome do Senhor. E essa responsabilidade somos nós que temos. Amém, meus irmãos? O cuidado. Os pais devem preparar-se para cuidar do futuro dos seus filhos. Deve ser uma preocupação. Glorificado seja o nome do Senhor, para que os filhos sejam servos de Deus. A preocupação que teve Manoá, desde o nascimento do seu filho Sansão. Abra a Bíblia, Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Nós vemos ali o nascimento de Sansão. Capítulo 13, versículo 2 diz: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa. Veja, irmão, que cuidado de Deus por uma criança, né? O cuidado de Deus. Não tinha sido gerada ainda, mas Deus fala a ela e diz que ela vai ter um filho, não é, irmãos? Antes de ser gerado, Deus já está cuidando, Deus já está vendo. Amém, irmãos? Deus já está vendo antes de ser gerado, viu? Tem gente aí querendo matar depois que foi gerado, não é? Contando os dias, tantos meses. Mas Deus vê os nossos filhos antes que seja gerado. Deus é presciente. Amém, irmãos? Aí diz: e o anjo do Senhor apareceu, né, a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril. Bom, promete teu filho. Agora, pois, versículo 4: guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás, não havia concebido ainda, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Disse mais a profissão dele, irmão. Que coisa linda, não é?
Deus prevê antes de ser gerado e diz mais a profissão dele. Não é? Deus diz o que ele vai ser. Eu vou contar uma experiência e espero ser compreendido. Se não for, é a experiência que eu vivi. Mas nós, a família, estávamos passando uma dificuldade grandíssima, muito grande. E necessidades, eu estou me referindo à família dos meus pais, uma necessidade material mesmo, não havia comida, não havia nada em casa. E isso já vinha há algum tempo. E isso trazia muito nervosismo dentro de casa. E dávamos graças a Deus quando apanhávamos umas mangas para comer, jaca. A coisa era difícil. E uma manhã, antes que minha mãe abrisse a porta, alguém bateu na porta. Meu pai não estava, havia saído sem rumo, como o pai da família, sem rumo, sem saber o que fazer. Uma vez eu contei coisas assim, um irmão me disse assim: pastor, veja o que o senhor é hoje. O senhor não deveria contar essas coisas. Eu digo assim: Deus me guarde. Enquanto eu viver sobre a terra, eu vou contar, para que eu volte atrás e diga: não fui eu que fiz, foi o Senhor quem fez, foi Ele. É Ele quem faz. E aquelas duas mulheres eram dirigentes de círculo de oração. 5 da manhã bateram na porta da nossa casa. E eu, filho mais velho, saí, atendi, abri a porta. E quando eu saí, eram aquelas duas irmãs. Eu conhecia uma, a outra não conheci porque era do interior, era lá de Ribeirão. E elas entraram, conheciam minha mãe e disseram: Nelsina, nós viemos aqui porque nós estávamos orando. Eu estava com Maria fazendo uma vigília de noite. E enquanto nós estávamos fazendo a vigília, o Senhor nos falou e disse: vá na casa de Nelsina orar pela família, porque eles estão passando uma noite muito escura. E elas duas foram. E só estava eu e a minha mãe, nesse momento, acordados. E nós dobramos o joelho ali. E elas começaram a orar por mim, pela minha mãe. E começaram a orar a Deus. E Deus começou a alegrar os corações delas e da minha mãe, o meu, que estávamos ali. Eu tinha aproximadamente 16 anos. E de repente o Senhor tomou uma daquelas irmãs e falou para minha mãe, deu esperança, deu um rumo, o que ela deveria fazer para que a vitória entrasse no lar. Havia algumas coisas, alguns consertos que tinha que haver para que houvesse vitória no casamento e vitória no lar. Porque Deus cuida, irmão, do nosso casamento e cuida da nossa casa. O casamento do crente e o lar do crente tem o cuidado de Deus, amém? E depois o Senhor disse: cuida deste moço, porque eu o separei para uma obra. Acredite quem quiser, não, irmão, não é obrigado a acreditar, não é? Eu o reservei para uma obra. E eu acredito que foi o meu Deus que falou, porque o Senhor disse assim: a palavra que tu disseste ontem à tarde a ele. E tratou com minha mãe. Quem era que sabia que estava eu e ela só? E ela disse uma palavra dura comigo. Ela disse assim: a palavra que tu disseste, eu não me agradei. Cuidado, mãe. A palavra que você diz com o seu filho, Deus escuta mesmo. Deus escuta. E disse: a palavra que você disse, eu não me agradei daquela palavra, porque eu tenho reservado este moço desde o ventre
desde o teu ventre para realizar uma obra. E eu vou levantá-lo e tu verás muito jovem servindo no ministério. E depois vou mandá-lo para um país e ele falará uma língua que ele não conhece. E depois ele volta e eu vou realizar através dele uma obra nesse estado, no estado de Pernambuco. 16 anos. Deus conhece. Deus está cuidando dos teus filhos. A responsabilidade é tua. Não te aflige. Ele pode até estar entrando, enveredando por um caminho de dificuldade, mãe. Mas levanta a tua cabeça, continua orando, continua jejuando, continua ensinando, continua conversando com ele, continua falando, abraçando, para que ele encontre o caminho certo, ajudando. Não desanima, não perde as forças, não perde o ânimo, porque Deus está cuidando dos teus filhos. E Ele vai realizar uma obra grande. Glória a Deus. Talvez não seja um pastor presidente, não seja um pastor, mas ser um homem de bem, ser um crente verdadeiro, ser um engenheiro, ser um médico. Talvez ser até um pedreiro, um ajudante de pedreiro, mas ser um homem de Deus. Amém, irmãos? Eu digo talvez ser, porque é uma função mais pesada, mais humilde, não é, irmão? Não é desonra para ninguém, não é verdade, irmão? Desonra é pegar o que é dos outros, mas trabalhar com o seu suor, não é isso? E ganhar o seu pão no dia a dia é honroso. A palavra de Deus nos fala disso. E aquela mulher recebeu de Deus aquela visão, aquela revelação e a preocupação daquele pai, daquela criança não foi só. Quando a mãe dá a notícia, ele disse: se esse varão voltar a aparecer, tu me chamas. Eu tenho algumas perguntas para fazer àquele varão. Veja o versículo 9 do capítulo 13, estou terminando. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Qual será a profissão? Amém, irmãos? Deus cuida até da profissão do teu filho. Amém? Por isso que os pais devem conversar com o filho. O que é que você quer ser, meu filho? Eu converso até com meus netos. Quando tem uma oportunidade, qual o curso que você quer fazer? O que é que você está pensando da sua vida? Qual o plano que você tem? E às vezes até eu oriento eles, né? E digo: isso aí é bom. Isso aí é bom. Estude, se prepare. Na vida a gente tem que estudar, amém, meus irmãos? Tem que se preparar, até os que sentem chamada de Deus. Que eu já vi alguns jovens dizer assim: pastor, eu fechei a faculdade porque eu tenho chamada de Deus. Mas, meu Deus do céu, não é preguiça não isso? Isso não é preguiça não. Quem disse que Deus só chama quem fecha o curso da faculdade, meu irmão? Continua estudando, te preparando, te prepara. Se Deus tem um chamado, Ele vai realizar. Isso é problema dele. Amém, irmãos? Agora, estudar é problema seu. Se preparar é problema seu. Estude, se prepare. Não é isso? Para que possa servir melhor na obra de Deus. Amém, meus irmãos? Para que possa servir melhor na obra de Deus. Para que possa servir melhor na obra de Deus. Então o cuidado, irmãos, que devemos ter, investir na nossa família, nos nossos filhos. Quando eu falo de investir, não é investir só pagando a faculdade,
botando na escola, cuidando das notas. Isso é um dever nosso, mas é investir na vida espiritual também, amém? Na vida espiritual também. Eu já falei aqui em um culto anterior que os pais hoje não têm muita preocupação de levar os seus filhos para o círculo de oração de criança. Os pais não têm muita preocupação de acompanhá-los. Mas eu quero dizer aos irmãos que foi no círculo de oração de criança que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Foi no círculo de oração de criança que Deus falou pela primeira vez que eu seria um pastor. Foi no círculo de oração de criança que eu comecei pela primeira vez falar a palavra de Deus. Que a dirigente ela não sabia ler, era muito humilde, no sentido cultural, não é? Muito humilde. E ela de madrugada, ela lia ela orava e tirava um versículo na caixa da promessa, aquela chamada caixa da promessa, que só tem versículo bom, não é, irmão? Só tem versículo bom, né? Aí tirava um versículo e dizia, meu filho, ela não dizia nem Ailton, dizia, ó Ailton, vai ler de manhã e explicar. E eu lia e explicava, mas ela não sabia que era Deus trabalhando. Já era me preparando, me ensinando. Aquela seria minha vocação, o meu chamado. Ainda hoje eu estou explicando, irmão, o versículo da caixa da promessa. Ainda estou aprendendo. Estou aprendendo, viu? Um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, quando o senhor vai falar no púlpito, o que o senhor sente? Porque eu sinto um buraco aqui. O jovem disse. Eu disse, pois esse envenenado desse buraco está em mim também. Agora a graça de Deus, amém, irmãos, nos ajuda, nos dá a sabedoria e o entendimento e a graça para falar. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos continuar, amém? Vamos continuar, cuidado com a tua casa, fica na porta, vigia. Você é responsável, Deus vai cobrar. Mãe, tem cuidado na roupa das tuas filhas, tem cuidado para onde tua filha vai. Ah, pastor, mas hoje não é assim não, mas aqui é, porque a lei maior é a palavra de Deus. A lei maior é a palavra de Deus.